Em New York, a FBI desmantela a quadrilha que atraía mulheres latinas ilegais com vagas de emprego para obrigá-las à prostituição. Alerta em Massachusetts. Jovens estão misturando sedativo animal com opioides, o que pode ser fatal. As autoridades também estão preocupadas com uma nova droga colorida que parece um doce e que estaria atraindo crianças em todo o país. De olho no Atlântico, com 3 formações em evolução, já está nomeada a primeira tempestade do ano que pode virar furacão. E a gente te mostra como a internet está derretendo com o vídeo viral de uma jovem com síndrome de Down celebrando o primeiro salário. You're a grown woman now. I know, Mama. Olá, muito boa noite. Boa noite. Hoje a gente abre o Jornal Américas no Ar falando sobre imigração, mais especificamente de uma guerra que acontece entre a administração Joe Biden e a patrulha de fronteira. O chefe dos agentes responsáveis pelo trabalho na divisa com o México culpou publicamente o presidente do país pelo aumento no fluxo de imigrantes, que bateu o recorde histórico neste ano. A patrulha de fronteira dos Estados Unidos culpa as políticas de imigração sem consequências do presidente Biden por desencadear o aumento de imigrantes ilegais que cruzam a fronteira do México. O chefe da patrulha disse em um depoimento registrado que o governo tem políticas de imigração negligentes. O relato faz parte de um processo do Procurador-Geral da Flórida contra o Departamento de Segurança Interna. Segundo Raul Ortiz, que tem 31 anos de experiência na fronteira, sempre há um aumento no número de imigrantes fazendo a travessia quando existe falta de consequências para os ilegais em território norte-americano, o que seria o caso de agora. Com leis mais brandas, o chefe da patrulha diz que espera um aumento ainda maior no fluxo nos próximos meses. O número de apreensões de imigrantes que cruzaram a fronteira neste ano fiscal já superou o total de todo o ano fiscal de 2021, ultrapassando 2 milhões de pessoas. Agora a gente fala de uma denúncia de exploração sexual em Nova York. Uma mulher acusada de forçar imigrantes ilegais à prostituição, presa no mês passado, deve ser deportada. O esquema liderado por ela foi descoberto pela FBI, que diz que centenas de mulheres imigrantes ilegais acabaram sendo vítimas do esquema ao serem enganadas. Segundo a polícia, a Icene Gomes, dessa foto aí, atraía as imigrantes com um anúncio de emprego para garçonete. Depois forçava as mulheres à prostituição, ameaçando ligar para a imigração e denunciar as ilegais caso não entrassem para o esquema. Pois é, olha, a investigação concluiu que a criminosa agiu dessa forma em território americano por pelo menos 10 anos. O FBI pede que qualquer mulher imigrante que reconheça essa aliciadora e tenha sido vítima do esquema, ligue para a polícia, que seu status e identidade serão preservados. E olha, agora a gente muda de assunto para falar de uma crise de habitação que está cada vez mais preocupando os moradores da Califórnia. 161 mil pessoas estão em situação de rua no estado e esse número só aumenta. Em Los Angeles, são 60 mil pessoas nessa condição e para resolver esse problema, a cidade está pensando em oferecer quartos de hotéis para as pessoas que não têm abrigo. A Eloá Orazen explica essa história para a gente. Uma nova medida proposta pelas autoridades aqui de Los Angeles vai pedir que hotéis reportem quase diariamente ao Departamento de Habitação da cidade quais de seus quartos estão vazios. O governo então pagaria o que chama de taxa justa de mercado através de um voucher, que é dado a pessoas desabrigadas. Os hotéis são proibidos de discriminar qualquer pessoa, tendo que aceitar todos os beneficiários deste programa. No texto da medida, não existe uma fonte de financiamento e os críticos dizem que essa proposta pode não ser segura tanto para os beneficiários quanto para os hóspedes dos hotéis. Há quem diga ainda que, se a regra for aprovada, o turismo da cidade de Los Angeles pode ser prejudicado. Mas quem vai decidir se o texto sai do papel para virar uma realidade são os eleitores. A medida está na cédula eleitoral de novembro deste ano. Depois do intervalo, a gente fala sobre a polarização política que vivem os Estados Unidos. Em uma pesquisa, mais de 40% da população disse acreditar que estamos próximos de uma guerra civil. O que será que os especialistas falam sobre isso, hein?
E atenção, brasileiro que é professor, o estado do Colorado anunciou que está de portas abertas para a contratação de profissionais estrangeiros para completar o quadro de funcionários em meio à escassez de mão de obra. A gente volta em instantes. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já estamos de volta e para falar que a maioria dos moradores daqui dos Estados Unidos vê um aumento da divisão e violência política desde 2021. Pois é, olha, a situação é tão crítica, segundo a população, que uma pesquisa mostrou que hoje 43% consideram uma guerra civil provável em 10 anos. 2 em cada 5 moradores do país acreditam que é possível que uma guerra civil aconteça na próxima década. Em números totais, 43% dos entrevistados responderam que uma nova guerra civil é muito ou um pouco provável nos próximos 10 anos. 35% acham que não muito ou nada provável e 22% disseram não ter certeza. Segundo a pesquisa realizada pela empresa de sondagens YouGov e pela revista The Economist, os republicanos são os mais propensos a crer que as hostilidades políticas podem culminar em um confronto real no país. 54% dos republicanos disseram acreditar numa guerra movida pela política, enquanto 40% dos democratas disseram o mesmo. Ainda segundo o estudo, 66% dos cidadãos do país acreditam que as divisões políticas aumentaram desde o início de 2021, quando houve a invasão ao Capitólio por parte de apoiadores do ex-presidente Donald Trump. Segundo analistas, a polarização e a violência política nos Estados Unidos estão cada vez mais afloradas e a tendência é de piora, principalmente com a proximidade das eleições de meio mandato. A Guerra da Secessão, ou a Guerra Civil Americana, aconteceu entre 1861 e 1865. E o motivo na época era escravagista, né? A União queria o mantenimento dos escravos, enquanto a Confederação não queria. Agora, a questão em 2022 ela é muito mais complexa do que naquela época. Nós temos muitas pessoas com completamente pensamentos opostos. Pessoas que estão pensando diferente. E não somente em questões triviais, mas nas questões do dia a dia. Né? Cada uma das questões hoje, quando nós falamos desde imigração, ou nós falamos de algo relacionado à posse de arma, ou aborto, ou drogas, a liberdade de sexual, enfim, diversos temas, acaba lidando muito com o lado de cada uma das pessoas. Agora, para isso se tornar uma guerra civil, né, aos moldes como foi no século XIX, na minha opinião, é um pouquinho mais difícil do que isso, até porque os moldes de conflito mudaram. Agora, conflitos regionais nós estamos enxergando todos os dias. Porém, é do domínio público e da opinião pública que sim, existe uma chance de uma guerra civil, de tão importante que são os temas que estão sendo debatidos e o quão difícil está sendo debater esses temas sem levar cada uma dessas palavras para o fundo. Mudando de assunto, você já teve pacotes roubados na porta da sua casa? Olha, pelo menos 1 em cada 5 pessoas já foi vítima desse problema que até pouco tempo não era considerado crime. Pois é, pelo menos 13 estados norte-americanos aprovaram ou impuseram leis para transformar esse ato em um crime com direito à prisão. Bastou 5 minutos para que o pacote fosse roubado da porta dessa casa em Las Vegas, Nevada. Não adiantou nada todos os sinais e alertas de que a moradia era vigiada com câmera. O pacote de $200 foi levado por volta das 5 da manhã. Durante a pandemia, as compras eletrônicas dobraram nos Estados Unidos. Mesmo depois do fim das restrições de Covid, elas permaneceram em alta. O problema é que os ladrões de porta de casa também perceberam e passaram a atacar durante a madrugada. Por causa disso, 8 estados, Texas, Michigan, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Geórgia, Kentucky e New Jersey, aprovaram leis que transformam esse ato em um crime ou aumentaram as penalidades para roubos na porta de casa. Outros 5 estados adotaram legislação semelhante.
Neste ano, o Congresso aprovou uma lei federal chamada Porsche Pirate Act, que define esse roubo um crime sujeito à prisão. Essa pessoa fichada vai ter ainda problemas para arrumar emprego, votar nas eleições ou receber benefícios do governo. Esse estatuto deve incluir nas próximas semanas operadoras privadas como a UPS, DHL e Amazon. Enquanto isso não acontece, a polícia da Califórnia resolveu adotar outra medida. Eles colocaram dispositivos de rastreamento nos pacotes em bairros mais atacados por esses ladrões. O policial explica que tudo é feito em parceria com o morador da casa, que já foi vítima de roubo várias vezes. Eles colocam a mercadoria na porta da residência e esperam o bandido morder a isca. We place the package at the front door and we wait for the signal to go off. Assim que o pacote é roubado, um alarme dispara na central. Os guardas conseguem rastrear o responsável e, com o pacote em mãos, o ladrão é preso em flagrante. Agora a gente fala de educação. Diante da crise da falta de professores e educadores no país, mais um estado anunciou planos para tentar solucionar esse problema. O governo do Colorado disse que começou o ano letivo com dezenas de vagas em aberto e divulgou que está à procura de professores estrangeiros para preenchê-las. Now let's try to answer this. Em sala de aula, os professores existentes se desdobram para conseguir dar conta do recado. Muitos estão acumulando classes e matérias para não deixar os alunos sem acesso a conteúdos essenciais. It's a challenge. O diretor de recursos humanos de um distrito do Colorado diz que está sendo um desafio equilibrar o sistema com os poucos professores disponíveis. We're the third lowest funded district in the state of Colorado on overall funding. Somos o terceiro distrito com o menor financiamento geral do estado do Colorado, e isso tem um impacto direto sobre o que pagamos, diz. Com os salários baixos, está difícil recrutar profissionais. Ele diz que as áreas mais afetadas são matemática, ciências e educação especial. And specifically we're concerned about math, science, special ed. O Alan é um dos mais novos contratados, natural das Filipinas e com experiência de mais de 4 anos como professor de matemática. Ele aceitou a vaga por ser uma oportunidade de seguir sua carreira nos Estados Unidos, onde sempre sonhou morar. It was my childhood dream to be in the US, to experience American culture. Para mim não se trata de dinheiro, é sobre as pessoas, diz o professor. Segundo o estado do Colorado, os professores estrangeiros passam pelo mesmo processo seletivo dos norte-americanos. Hoje, os professores que entram nos Estados Unidos com visto de intercâmbio, como o J1, só podem ficar 3 anos no país, com possível renovação de mais 2 anos. No próximo bloco, a gente fala sobre hábitos da vida do trabalhador. Você fica muito tempo sentado ao longo do dia? Pois saiba que isso pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar. A gente também traz uma reportagem de alerta para Massachusetts. Por lá, um sedativo animal é a nova preocupação das autoridades, porque está sendo misturado a algumas drogas e distribuindo isso para os jovens. A gente volta em alguns minutos. Estamos de volta e com uma pergunta. Você costuma passar muito tempo do seu dia sentado? Já pensou sobre isso? Se não, então tá na hora, viu? É que estudiosos afirmaram que ficar sentado é o novo fumar. Isso mesmo, ficar longas horas na frente do computador pode ter efeitos tão prejudiciais à saúde quanto o fumo. Olha só. Que ficar muito tempo sentado dá dor nas costas, joelhos e pescoço, todo mundo já sabe. São os efeitos imediatos e óbvios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas no mundo já tiveram ou terão incômodos na coluna lombar, e passar longas horas sentado pode ter muito a ver com isso. Mas novos estudos mostram que os riscos vão muito além dessa região do corpo. Cientistas dizem que ficar sentado muitas horas por dia é uma bomba relógio para a saúde como um todo. Segundo um novo estudo da Universidade de Harvard, sentar por muitas horas aumenta o risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, trombose venosa profunda e síndrome metabólica.
Uma pesquisa antiga publicada pela revista científica Stroke já havia revelado que pessoas que ficam sentadas em média 8 horas por dia e não praticam atividade física têm risco 7 vezes maior de ter um derrame do que as pessoas que passam até 4 horas paradas e se exercitam. Especialistas dizem ainda que os efeitos ruins à saúde de ficar muito tempo sentado não são anulados se você pratica exercícios com regularidade. Os pesquisadores ainda não sabem ao certo o motivo de ficar muito tempo sentado provocar tantas consequências prejudiciais à saúde. Mas uma explicação é que sentar relaxa os maiores músculos, que passam a absorver muito pouca glicose do sangue, aumentando o risco a diabetes, por exemplo. Fora isso, prejudica o metabolismo da gordura e aumenta a inflamação do corpo. A dica dos especialistas é aumentar os intervalos em pé durante o horário de trabalho e fazer alongamentos ou caminhar. Esse é o melhor caminho para evitar alguns problemas. Eu acho que ficar sentado demais faz mal, né? Eu não, eu trabalho mais em pé mesmo e trabalho nesse sol, né? Mas sentado não. Eu trabalho em pé mesmo e não tem esse problema não. Eu acho que ficar sentado demais faz mal. Tudo demais é ruim, né? Um sedativo animal é a nova preocupação das autoridades no combate às drogas aqui nos Estados Unidos. Pois é, olha, jovens estão misturando esse tranquilizante com opioides e o resultado tem sido fatal, principalmente em Massachusetts. Giovanna Locatelli foi checar essa história pra gente. Os jovens chamam essa combinação de trank dope. Ela é conhecida desde 2010, mas só agora essa mistura parece ter explodido e dominado o mercado de drogas. O xylazine é um sedativo animal impróprio para humanos, mas tem a capacidade de potencializar os efeitos das drogas sintéticas, como o fentanil. E por isso virou queridinho entre jovens e adolescentes. O que eles não sabem é que esse tranquilizante também potencializa o número de mortes no país. Estudos apontam que hoje 1 em cada 5 overdoses é por causa dessa mistura de opioides com tranquilizante animal. Esse mix virou extremamente popular em pelo menos 30 estados americanos, como aqui em Massachusetts, por exemplo. Os médicos alertam que o país está vivendo uma epidemia de consumo de drogas fora de controle, que piorou a crise do país contra os opioides. Hoje, cerca de 100 mil pessoas morrem por ano de overdose, a maioria pelo uso de tranquilizante animal com remédios. Em 2020, os mix de xylazine com fentanil foram responsáveis por mais de 64% dos casos fatais. Ela está sendo utilizada em combinação com fentanil ou outras drogas como droga de abuso por adolescentes e jovens. Nós não temos até o momento uma dose segura para o uso dessa substância, visto que ela não é aprovada para uso humano e em caso de abuso dessa substância, o tratamento é basicamente sintomático e de suporte. Como ela é usada com outras drogas e muitas vezes associada com o uso de álcool, a chance de essa droga levar a pessoa à morte é bastante elevada, né? Chegando até 60% a 70% de óbito em caso de abuso. Então, muito cuidado aos jovens para que evitem usar essas substâncias pelo risco que você está correndo de, inclusive, morrer pelo conta do uso dessas substâncias. Ainda falando desse assunto, olha, atenção papais, os traficantes criaram drogas coloridas que parecem balinhas inofensivas para atrair as crianças, mas na verdade são drogas sintéticas que podem matar. Eles chamam essa nova mistura de Rainbow, arco-íris em português. Essa nova droga aparece aí no formato de pílulas doces e blocos que lembram um giz colorido e é extremamente perigoso. Essas balinhas coloridas são, na verdade, fentanil, uma droga sintética muito mais forte que a heroína, cocaína e metanfetamina, e por isso mais fatal. Esse novo formato da droga começou a surgir nos últimos 6 meses, mas só agora se espalhou por todo o país. As autoridades estão alertando os pais para orientar os filhos a não aceitar nada de estranhos, mesmo que seja oferecido por um amigo da escola. A nova droga, chamada Rainbow, possui cores variadas, extremamente atrativas e pode ter vários formatos, como pílulas, balas, doces ou blocos que lembram giz, além de outros.
As crianças são os maiores alvos dessa nova droga, mas jovens e adolescentes também estão sendo atraídos por esse opioide sintético. Os médicos alertam que uma quantidade pequena desse fentanil pode ser fatal. No ano passado, 71 mil pessoas morreram de overdose pelo uso de drogas, a maioria fentanil. No próximo bloco tem reportagem especial sobre um avanço da tecnologia que pode revolucionar o mercado de joias. São diamantes produzidos em laboratório que ganham cada vez mais popularidade aqui no país. A gente traz também todos os detalhes da depressão tropical que nesta noite evoluiu no Atlântico e que, segundo autoridades, pode se tornar o primeiro furacão da temporada deste ano. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Diamantes produzidos em laboratório ganham popularidade nos Estados Unidos e já superam em vendas os diamantes tradicionais. Pois é, eles são modelos idênticos aos naturais e caíram tanto no gosto da população que essa indústria já prevê atingir aí 50 bilhões de dólares este ano. Carla Marinho conta essa história pra gente. Vários fatores estão alimentando a crescente demanda por diamantes feitos pelo homem, dizem os especialistas da indústria. As pedras produzidas em laboratório são quase idênticas, mas com uma grande diferença: o preço. Uma joia com um desses diamantes grande custa bem menos que o mesmo modelo com diamante natural. Além do preço, a indústria também apela para a consciência dos consumidores, lembrando questões políticas e ambientais que envolvem a extração de pedras preciosas. E a estratégia está dando resultado. Houve um aumento de 52% na procura de anéis de noivado com diamantes fabricados, enquanto que a procura por anéis com diamantes naturais caiu cerca de 28% no mesmo período. De acordo com a vendedora de joias Retain, é cada vez maior o número de pessoas que querem substituir seus diamantes naturais pelos fabricados. Tanto que mais da metade das vendas dela são de joias com este tipo de material. E não são apenas os fabricantes de joias que estão impulsionando esse mercado bilionário. De acordo com um novo relatório publicado pela Ailey Market Research, o tamanho do mercado global de diamantes cultivados em laboratório foi avaliado em mais de 19 bilhões de dólares em 2020 e a expectativa é atingir 49 bilhões até 2030. Agora a gente muda de assunto para falar de clima. Meteorologistas do Centro Nacional de Furacões estão de olho em uma formação que evoluiu nessas últimas horas aqui. Nós estamos falando da tempestade tropical, que já recebeu até um nome, Daniel. A expectativa é de que ela siga evoluindo e se transforme no primeiro furacão da temporada deste ano. Pois é, olha, como você vê aí nessa imagem, nesse momento, ela está no centro do Oceano Atlântico, paralela aí à região de New Jersey e New York. Os ventos sustentados agora são de cerca de 65 quilômetros por hora. Como vocês também podem ver nas imagens do Centro Nacional de Furacões, existem ainda outras duas formações no Atlântico. Uma com 60% de chance de virar um ciclone e outra cerca de 30% de chance. Sobre a tempestade tropical Daniel, segundo os meteorologistas, somente no final de semana é que vai ser possível aí determinar a rota que essa tempestade vai seguir. O que já é praticamente certo é que esse pode sim ser o primeiro furacão do ano e que os ventos podem chegar até no mínimo 144 km por hora. Bom, a gente segue acompanhando aí e quando tivermos mais informações, a gente traz aqui para ajudar vocês nas preparações para a chegada desse possível furacão. E já que a gente está falando de clima, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo amanhã? Vamos dar uma olhadinha? Olha, Boston, sol forte aí, máxima de 72, Nova York, sol também, Washington também, máxima de 87 graus Fahrenheit. Na Flórida, tempo encoberto, mínima de 76, máxima de 91 em Orlando. Em Dallas, tempo encoberto, mínima de 72, Houston também, tempestade, tempo encoberto, mínima de 76.
Em Seattle, em Washington, sol bastante forte, mínima de 59, máxima de 80 graus. Descendo agora para a Califórnia, a gente vê também um sol aparecendo em toda a costa oeste. Olha só, Los Angeles, máxima de 95, São Francisco, 72. E em Las Vegas, na região ali de Nevada, também o sol brilhando ao longo do dia, bastante calor. A máxima chega a 109 e a mínima, provavelmente durante a madrugada, 84. Pois é, aquela da costa oeste que a gente falou ontem, aquela onda de calor que está chegando agora no feriado. Fica de olho aí, cuidado, hein, gente? Isso aí. Bom, pessoal, agora está na hora de segurar a emoção, porque a próxima reportagem com certeza vai tocar o teu coração. Pois é, a história de uma jovem com síndrome de Down aí da Carolina do Norte que ganhou a internet depois que a mãe dela registrou a alegria de Dale a receber aí o primeiro salário do seu primeiro emprego. Essa felicidade toda tem explicação. É liberdade, empoderamento e oportunidade. O vídeo da Dale comemorando seu primeiro cheque é lindo de se ver. You're a grown woman now. I know, Mama. A Dale, de 28 anos, trabalha nesta sorveteria. Good afternoon. Ela está sempre assim, com um sorriso no rosto, atendendo carinhosamente cada cliente. Here's your chocolate milkshake. Thank you so much. You're welcome. O Pete, proprietário da loja, diz que morre de orgulho da funcionária e que espera que o vídeo viral dela sirva para conscientizar outros empresários sobre a importância da inclusão. Só na sorveteria dele existem 12 funcionários com alguma deficiência. Hoje, 82% dos adultos com deficiência não trabalham e acreditamos que uma grande razão para isso é a falta de oportunidade. Por isso, sempre damos a eles a chance de mostrar seu potencial, diz Pete. 82% of disabled adults do not work. O vídeo da Dale, feliz com o reconhecimento do seu trabalho, já tem mais de 5 milhões de visualizações na internet. My first year. No way. What do you think about that? Perfect. A Dale diz que está feliz demais com o seu primeiro emprego. Ice cream. Thank you. Welcome. E que já tem planos sobre o que vai fazer com seu primeiro salário. Quero pagar para minha família presentes de Natal, presentes de aniversário e levá-los para a Disney. Diz Dale que, sem perceber, está ensinando mais uma lição: a importância de dar mais do que receber. I want to pay for my family for Christmas presents, birthday presents, and take them to Disney World. I'm so proud of you. I know. Oh. Quantas lições dessa história, né, Ruth? Tanto do dono da sorveteria, que contrata pessoas com algum tipo de deficiência, tem 12 empregados só nessa sorveteria, e a Dale mostrando aí para todo mundo a importância da inclusão e de pensar no próximo, porque ela recebeu o salário e quer gastar o dinheiro com os outros. Muito bonita a história mesmo, bem bonita. E a mãe que gravou esse vídeo aí, que serve de inspiração para tantas outras pessoas. Parabéns, muito bonita a história, bem tocante mesmo, né? Lindíssimo. Bom, o Jornal Américas no Ar termina então aqui com essa imagem maravilhosa da Dale, e a gente volta a se encontrar amanhã às 7h30 da noite. Sempre depois do Cidade Alerta, como vocês já sabem. Agora vocês ficam com mais um episódio da terceira temporada de Reis. Uma boa noite. Boa noite.